Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado por mais esta oportunidade que nós temos de entrar na presença dEle, né? Para buscá-lo, para cultuá-lo, para adorá-lo. Com certeza Deus estará conosco nesta manhã, nos abençoando, falando conosco, curando, libertando, se alegrando, né? Com a igreja constituída por Ele, né? Então vamos começar este culto hoje, irmãos, lendo o Salmo número 6. Então diz assim o Senhor no Salmo número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, porque na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito de lágrimas, o alago. Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Aleluia. Salmo de Davi, né, irmãos? Um salmo maravilhoso, onde ele coloca ali a respeito da sua ansiedade, da sua luta, mas no final do salmo ele se alegra no Senhor, né, entendendo que o Senhor acolhe a oração dele e afasta dele os seus inimigos, né? Assim como é conosco, né? Na nossa luta, na nossa angústia, clamamos a Ele e Ele ouve a nossa oração, né? Com certeza Ele ouve a nossa oração. Vamos então buscar o Senhor, vamos orar a Ele para que Ele possa nos ouvir, né? Em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos colocado a nossa fé e a nossa esperança, meu Senhor. Pai amado, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, e eu rogo a Ti e te peço, Senhor, que Tu, Senhor da glória, Pai, nos visite, Senhor, esta manhã. Visita cada lar, visita cada família, Senhor. Visita as nossas vidas, Senhor. Que o nosso culto lhe seja agradável, Senhor. Que nós sejamos eficientes em Te agradar, Senhor. Em Te adorar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Papai, usa este culto, Senhor, para alcançar vidas, Senhor, que Tu queres, Senhor, da glória edificar, que Tu queres curar, que Tu queres libertar, meu Senhor. Papai amado, tem misericórdia, lava subia, lava cheias, cerebicanda, lava surianda, ricanda, lava cheias. Papai, usa os Teus servos, todos os que vão ministrar esta manhã, Senhor, usa com poder e graça, lava subia, lava cheias, cerebicanda, lava cheias. Ó Deus, transforma vidas, corações, Senhor. Alegra, Senhor, da glória, Pai, os corações, meu Deus e Senhor. Papai, fica conosco, Senhor. Nos leva à Tua presença, Senhor. Leva, Senhor, e recebe a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor, a Ti, Senhor. Papai, usa, Senhor, da glória, Pai, no poder da Tua palavra, Senhor, todos os Teus ministros, Senhor, para abençoar as vidas, Senhor, que estarão ali sendo motivadas por Ti, Senhor, para, Senhor, Te buscarem esta manhã, Senhor. Papai, eu consagro este culto a Ti, Senhor, e coloco diante de Ti, Senhor, cada vida que vai, Senhor, assistir este culto esta manhã, Senhor, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Batam palma todos os povos, celebrem a Deus com vozes de júbilo, porque o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é o Rei de toda a terra.
Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Vamos agora então adorar ao Senhor com os nossos cânticos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Paz, Senhor, igreja. Paz do Senhor, irmãos. Como é bom podermos louvar ao Senhor mais uma vez, não é mesmo? A palavra do Senhor nos diz o seguinte em Salmos 92, versículo 1 e 2. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Que esse seja o desejo do nosso coração, que o nosso coração grite isso todos os dias, e que possamos louvar ao Senhor com todo o amor que nós temos. Feito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Como é bom poder agradecer ao Senhor, né, por tudo que Ele fez e ainda vai fazer nas nossas vidas. E nós sabemos que grandes coisas Ele ainda tem para nossas vidas. Esse louvor que nós vamos cantar agora diz que grande é o Senhor e muito digno de louvor. É um louvor conhecido e eu quis louvar essa canção essa manhã porque aconteceram algumas coisas na minha vida, algumas situações. E eu sonhei essa manhã, essa noite com esse louvor, onde o Senhor falava muito forte no meu coração, que tudo que Ele fez e faz é bom. Então que possamos louvar e de todo o nosso coração reconhecer a grandeza do Senhor, porque nada foge do controle dEle. E que possamos mais uma vez agradecer por as grandes coisas que Ele fez nas nossas vidas e louvar o Senhor nos momentos difíceis e nos momentos bons também, porque Ele está conosco em todas as situações.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu tenho
A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nesta manhã eu quero ler uma palavra que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 40, versículos 9 a 11, que diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias as boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e dize às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o teu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Aleluia! Uma palavra que o Senhor declara: Tu, ó Sião, anuncia as boas novas. Você é o Sião do Senhor. O Senhor te escolheu. Um dia você ouviu a palavra do Senhor. Alguém foi usado por Deus para levar a palavra do Senhor até você. E o seu ministério começa na sua casa, com seus filhos, com as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, na escola, na faculdade, por onde você se relaciona. Você deve abrir a sua boca e declarar quem é o Senhor nas oportunidades que o Senhor te dá. Mas dentro da sua casa, o seu ministério começa com a sua família, ensinando os seus filhos, declarando quem é o Senhor e o poder que Ele tem. A roda da mesa, ali onde compartilha das bênçãos, das estratégias, das situações do dia a dia, pergunta para o filho como foi na escola, se interessa pelas coisas da sua casa. Quando temos uma família, não é somente mais eu, ou é somente o Valdineres, ou quando tinha o Vitor aqui dentro da nossa casa, ou a Mariana, cada um individualmente. Não, somos nós, uma família. E o esposo e a esposa se tornam quem? Uma só carne. Não só eu tenho, eu posso, eu trabalho, é meu e isso é seu. Não, é nosso, é uma só carne. Que haja essa unidade, essa comunhão e essa busca em ensinar a sua família, em ministrar o poder de Deus que começa na sua casa e aí se reflete para todos ao seu redor. Que a sua família seja cada dia mais e mais fortalecida no Senhor e cuidada pelo Senhor, e que você seja esse grande instrumento como o Senhor quer, que declarou aqui, né, para Isaías, falando: Tu, ó Senhor, anuncia as boas novas, e fala para erguer a voz, né, e não temer, e falar às cidades: Eis aí está o vosso Deus. E aqui ele diz: Como pastor apacentará o seu rebanho. Ele é o seu pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz, como diz lá em João. Eles reconhecem a voz do Senhor. Que a cada dia a sua família possa reconhecer mais e mais a voz do Senhor, sempre ouvir a voz do Senhor, para que ela seja cuidada por Ele, como Ele diz aqui: Nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e as que amamenta Ele guiará mansamente. Este é o poder do Senhor, e esse cuidado Ele tem contigo e com a sua família. Senhor, soberano é o Senhor, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque não foi em vão que o Senhor escolheu os seus filhos desde o ventre da mãe deles, ó Pai. E o Senhor estabeleceu família, Senhor, e o papel da família é ser unida, ser, Senhor, usada por Ti, ser, Senhor, crescer em Ti, aprender a Tua palavra para ser usada com poder e ministrar, Senhor, os pais ministrarem aos filhos, a esposa aos filhos, e, Senhor, eles terem comunhão e desejo e alegria, Senhor, de ouvir a sua voz, de aprender mais e mais de Ti, porque a Tua palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A Tua palavra diz que o justo não mendiga o pão, Senhor. Senhor, Tuas palavras, Senhor, são palavras de bênção para aqueles que Te servem, Senhor. São palavras de vida, Senhor, não de morte e destruição, Pai. O Senhor quer ver unidade, o Senhor quer ver santidade, o Senhor quer ver separação. O tempo para te buscar, para ouvir a sua voz, para ensinar aqueles que estão ao redor, Senhor. Esse papel é do pai e da mãe, Senhor. Ah, Senhor, este brilho, Senhor.
Senhor, a perseverança deve estar, Senhor, nos pais e a alegria de ensinar quem Tu és, Senhor. E aqui, Senhor, na Sua palavra diz para anunciar a Sua palavra. E esse ministério começa no lar, Senhor. Começa juntamente com a família, Senhor, onde há comunhão, unidade, onde os Seus filhos crescerão, Senhor, em Ti, Senhor, aprendendo das coisas que vêm do alto, Senhor. Senhor, tendo a alegria de estar na Sua casa, Senhor, que não é peso, não é jugo, Pai, mas muito pelo contrário, Senhor. É bênção, Senhor, que as vidas se levantem, se posicionem, Senhor, entendam que Tu queres o melhor, Tu tens o melhor para aqueles que Te servem, Senhor. E eu declaro este poder. Ainda há famílias que porventura nesta manhã possam estar ouvindo e ainda não Te conhecem, não entendem quem Tu és, Senhor, e que Tu és o Deus Criador, Tu és tudo que eles precisam, Senhor, que a Sua palavra, Senhor, venha permear nas entranhas dele nessa manhã, Senhor, que venha, Senhor, suprir, Senhor, as suas necessidades e também venha despertar o desejo daqueles que não Te conhecem em saber quem Tu és, Senhor, que aqui a Tua palavra diz, Isaías, para declararmos, eis aí está o Seu Deus, eis aí o Senhor, e Ele tem um presente, um galardão para aqueles que perseveram até o fim, Senhor. E eu declaro, Senhor, a Sua bênção, Senhor, o Seu poder, que a Sua palavra se cumpra em cada família, Senhor, que se cumpra em alegria sobre cada lar, Senhor, que eles tenham força, Senhor, e olhem para o alto e não desanimem diante das dificuldades, das adversidades, mas vençam unidos, Senhor, porque o marido e a mulher são uma só carne e os filhos fazem parte da família, Senhor, e eles são um só, Pai. Abençoados, Senhor, que haja, Senhor, respeito, Senhor, que haja obediência, Senhor, entre os filhos e com os pais, Senhor, e que haja obediência a Ti, Senhor, em primeiro lugar, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos o Seu poder e a Sua bênção e queremos ver cada dia mais família, Senhor, cada dia mais e mais perto de Ti, na Sua presença, Senhor, testificando do Seu milagre, do Seu poder, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, no nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Deus seja louvado, né, irmãos? Graças a Deus, né? Mais uma oportunidade que nós temos de ouvirmos a voz do Senhor, de meditarmos um pouco na palavra do Senhor, né? Quão bom é podermos, né, meditar na palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor que é como fogo, como um martelo que despedaça a pedra, né? Irmãos, então vamos ler um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né? Ou seja, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, né? Capítulo 5. Então diz assim o Senhor, a partir do versículo número 14. Exortamo-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Deus seja louvado, né? Vamos orar. Peça a Deus que fale contigo esta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos colocado a nossa fé e a nossa esperança, meu Senhor.
Pai amado, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, crendo que Tu estás me ouvindo, Senhor, e crendo também que Tu tens um propósito para as nossas vidas esta manhã, Senhor. Vem sobre nós, Altíssimo Deus. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te a Tua igreja. Revela-te àquele que me ouve agora, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu és fiel e verdadeiro, Senhor de toda a terra, Pai. Eu sei que a Tua grandeza, a Tua justiça e a Tua paz, Senhor, serão lançados sobre nós mais uma vez esta manhã, Senhor. E eu rogo a Ti em nome de Jesus Cristo, Senhor, que durante esta ministração, meu Senhor, o Teu povo seja alcançado por Ti, Senhor. Alcança as vidas carentes, necessitadas. Alcança as vidas, Senhor, da glória, Pai, que estão, Senhor, a ponto de desistir, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, cura o enfermo, Senhor, liberta o cativo durante esta ministração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala alto às nossas vidas, fala alto ao nosso coração, Senhor da glória, Pai. Papai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que Tu venha sobre mim agora pela Tua misericórdia, Senhor. Toma conta agora, Senhor, do meu ser, Senhor. Toma conta agora da minha alma. Ricalabassúbia, e candalabassuriamba, e candalabassuri, candalabacheia, serebicandalaias. Toma, Senhor, conta da minha mente, Senhor, da glória dos meus ouvidos, Senhor. E, Senhor, de toda a glória, Pai, toca nos meus lábios, Senhor. Que dos meus lábios agora, Senhor, flua a perfeita palavra de Deus. Labassúbia, labacheias, riplichalamanáia, serebicanda, labalabalabalabacheia, serebicanda, labracheias. Tu sabes que nós precisamos de Ti, Senhor. Então, Senhor da glória, vem com poder e graça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e fala ao Teu povo que está sedento, Senhor, por ouvir a Tua voz, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Então, Senhor da glória, Pai, eu sei que a Tua bênção virá em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, né? Diga aí onde você está. Graças a Deus, né? Irmãos, como nós dissemos aqui, nós lemos aqui um trecho da palavra do Senhor, trecho maravilhoso da palavra do Senhor, né? Nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, Deus revela através do apóstolo Paulo, né? O momento do arrebatamento da igreja, né? Ele descreve ali como será, né, o dia da volta de Cristo, onde os mortos primeiro ressuscitarão, os que dormem em Cristo Jesus, né? E, né, depois aqueles que estão aqui ainda vivos serão arrebatados para a glória de Deus, serão recebidos pelo Senhor Jesus nas nuvens, né? Mas, irmãos amados, nós vamos ministrar hoje um texto um pouquinho anterior a esse que nós estamos falando aqui, né? Paulo era um homem extremamente preocupado com a igreja de Cristo. Você sabe muito bem que o apóstolo Paulo era um formador de igrejas, né? Ele andava pelas cidades ali, pregava a palavra de Deus, constituía a igreja, constituía ali presbíteros, constituía pessoas ali que continuassem ali o trabalho dele. Ele era um verdadeiro apóstolo, né? O apóstolo Paulo era um verdadeiro apóstolo, né? Ia abrir igrejas, depois partia para outro lugar e cuidava das igrejas, né? Mandando cartas, porque era assim a ferramenta disponível, né, de comunicação naquela época, né? Quão difícil era o trabalho de Paulo, né? E Paulo estava feliz, irmãos. Paulo estava feliz porque a notícia, ele mandou Timóteo, né, não pôde ir, né, teve um impedimento, ele próprio disse, né, que foi impedido de ir até Tessalônica para ver como estava a igreja ali, mandou Timóteo, que era ali, né, filho da fé de Paulo, né, e era presbítero, e mandou ali até Tessalônica, e Timóteo voltou, dando grandes notícias, né, a Paulo, de que a obra de Deus ali naquela cidade estava viva e eficaz, e estava ali, né, cheia do poder de Deus, né? E Paulo escreveu essa carta, né, dizendo da felicidade dele de ter ouvido, né, aquilo que estava acontecendo, e também ele descreveu as preocupações dele, que ele tinha, né, de que, né, a igreja ali em Cristo tivesse ali
né, se afastado dos caminhos do Senhor, né? Antes dele receber as notícias de Timóteo, né? Então, irmãos, né, a mensagem do apóstolo Paulo para aquela igreja era uma mensagem de alegria e de paz. Paulo viu ali resultados tremendos, tremendos para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam ali se convertendo, estavam ali pregando a palavra de Deus também, né, através, né, da revelação dada ao apóstolo Paulo. Mas não é por isso, irmãos amados, que Paulo deixou de orientar a igreja. Não é por isso que Paulo deixou de falar aquilo que era necessário para a igreja, né? E a nossa vida em Cristo também é assim, né? Nós nos encontramos com o Senhor, nós tivemos ali experiências com Deus, mas Deus está sempre interessado em alicerçar a nossa vida, em nos orientar, em nos dar, assim, ensinamentos que vão gerar coisas novas e coisas grandes nas nossas vidas, né, irmãos? E eu gostaria de te lembrar que a nossa vida em Cristo Jesus é evolutiva, né? Nós começamos como uma criança, né, que toma mamadeira, depois o alimento espiritual, né? Toma leitinho ali, alimento espiritual, né? E depois toma um alimento um pouco mais sólido, depois vai indo até que nós sejamos capazes de compreender e entender a verdadeira palavra de Deus, e aí sim, o alimento é sólido, e aí nós necessitamos de alimento sólido, né? Uma criança não pode comer arroz e feijão, né? Portanto, né, existe um tempo para todas as coisas, e as nossas vidas, né, na presença de Deus também é assim. Cada vez mais Deus nos alimenta na medida certa e com o alimento certo, para que nós possamos crescer espiritualmente para chegarmos aonde Deus quer. Só que chega um momento, irmãos, que nós precisamos de muito alimento, né? Chega um momento que nós precisamos ser alimentados com grande, né, fartura pelo Senhor, para que nós possamos o quê? Né, ser fortes, termos vigor, né, termos ali, né, uma capacitação diferente, né, que já não usa mais, né, simplesmente de um conhecimento humano, mas se usa do poder puro do Espírito Santo, do poder puro de Jesus Cristo, Filho de Deus, para fazer a obra de Deus, né? É assim nas nossas vidas, né? E assim na sua vida também. Eu não sei que estágio espiritual você está, como, né? Deus também mostrou ali o profeta, né, Ezequiel, né, quando ele entrava no rio de Deus ali, e ele entrava aos poucos, né? Primeiro a água deu no tornozelo, depois deu nos joelhos, depois deu ali nos lombos, e depois, né, Ezequiel já não conseguia mais andar. Teve que deixar o rio levar ele, que é um momento maravilhoso das nossas vidas, né? Deixar o rio de Deus nos levar. Mas voltando aqui à palavra do Senhor, irmãos, Paulo estava ali dando algumas orientações que nós devemos ter e guardar no nosso coração. Toda pessoa que se converte a Deus, né, tem a sua vida transformada. E existem situações, né, neste mundo, né, que nós devemos controlar, né? E um dos pontos principais que nós devemos controlar é a nossa própria vida, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, melhor dizendo, né? Quantas vezes o homem peca e erra por conta das suas emoções, e você sabe que nós vivemos num mundo espiritual, completamente espiritual, que Satanás está atento. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Então ele nos observa e ele deseja a todo custo, a todo instante nos fazer pecar, né? Motivando coisas que aconteçam na nossa vida. Lembrando a você, né, aquilo que nós, né, já falamos muitas vezes, que não é o diabo que peca, é você que peca, é a pessoa que peca, né? Então é uma decisão. Então se a pessoa ela não segue ali os conselhos de Deus para que ela possa se controlar emocionalmente em determinadas situações da sua vida, ela vai pecar, porque as emoções vão falar mais alto do que, né, o espírito, do que o espírito do homem, né? Paulo deu uma palavra aqui interessante, né? Eu gostaria de abordar agora para que você compreenda aquilo que acontece na nossa vida no mundo espiritual. Paulo falou assim no versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo,
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, como você sabe, já falamos isso também algumas vezes, o homem, na verdade, ele é alma, ele é espírito e ele é corpo. Corpo, alma e espírito, né? O corpo, né, é a matéria, né, que é enterrada e depois vira pó. A alma é a nossa personalidade, o nosso intelecto, é a nossa vida e é aquilo que vai para julgamento, né, no dia derradeiro. E o Espírito é a vida. O Espírito é a vida. O Espírito vem de Deus, pertence a Deus, né, e é perfeito, porque ele é semelhante a Deus, né? Ele é semelhante a Deus. Conforme Deus disse, né, quando estava falando ali com Jesus Cristo, no momento da criação, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, o Espírito, a vida é perfeita. É o homem íntegro, é o homem planejado e cuidado por Deus. E a alma é a personalidade, é o intelecto, é onde estão as emoções, né? E é por isso que o homem tem que controlar as suas emoções. Por quê? Porque as emoções vão contra o espírito. Se você deixar o espírito, o seu espírito, né, a vida que está em você, falar mais alto que a sua alma, com certeza você vai vencer sempre. Então existe uma luta interior do homem, para o homem controlar as suas emoções, para o homem controlar a sua alma, e é interessante porque o espírito quer Deus, porque o nosso espírito, né, quer Deus, nosso espírito deseja Deus ardentemente, porque ele é a imagem do Criador, né, ele entende isso e ele busca isso para as nossas vidas, só que muitas vezes a alma do homem fala mais alto do que o espírito que está dentro dele, né? É interessante porque a Bíblia diz que quando o homem morre, segue-se o juízo, né? Ou seja, não existe, né, uma outra oportunidade, como determinadas religiões dizem por aí, né? Depois da morte, segue-se o juízo. No livro de Salmos também diz, né, os mortos não louvam ao Senhor, né? Não existe louvor na sepultura. Então, irmãos, né, quando existe a morte, imediatamente a alma vai para julgamento. E o espírito que pertence a Deus volta sempre para Deus. Não importa se a alma vá para o inferno ou vai estar na presença de Deus. O espírito pertence a Deus e é a vida e sempre volta a Deus. Ele é perfeito. O espírito do homem é perfeito. É a imagem e semelhança de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo estava preocupado com isso, né, de que a igreja compreendesse a importância de se praticar determinadas atitudes para que ela fosse uma igreja completa, para que ela fosse uma igreja forte, para que ela fosse uma igreja vigorosa espiritualmente, né, irmãos? E esses conselhos, né, foram dados para a igreja, e nós somos a igreja. E nós somos aqueles, o alvo de Deus, né, para essa ministração. Lembrando aquilo que nós falamos a você no início dessa ministração, que a igreja em Tessalônica era uma igreja, né, que estava trazendo alegria a Paulo, né? E não foi por isso que Paulo deixou ali de exortá-la, deixou de ensinar coisas importantes para que ela permanecesse firme. E assim na sua vida. Você está bem com Deus, né? Você está ali fazendo a vontade de Deus, né? Não é por isso que você não deva ouvir esses conselhos espirituais do apóstolo Paulo para que você permaneça de pé, né? O próprio Senhor disse, né? Se eu não me engano, no livro de Atos dos Apóstolos, o Romano, não lembro bem, mas ele disse assim, né? Que aquele que está de pé, cuide. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ou seja, a nossa vida espiritual, ela é uma constante luta conosco mesmo, irmãos. É contigo, porque você tem discernimento, você entende. Satanás é astuto e prepara coisas que vão muitas vezes tirar você do sério e vão fazer com que você peque, com que você tenha atitudes, né, baseadas ali
num sentimento ou numa visão espiritual medíocre, né? Uma visão espiritual pobre, né? Daquilo que acontece ao nosso redor, né? E tudo em Deus tem um fundamento, né, irmãos? Às vezes a gente fala assim, né? Poxa vida, né? Como é difícil determinadas coisas. E as determinadas coisas que Deus fala, né? Para o homem, como conselho, como orientação, como ordenança, né? Mas muitas vezes as pessoas pensam dessa forma e não conseguem praticar, porque elas não compreendem a essência do porquê aquilo foi falado, da amplitude que Deus dá em determinado versículo. E é isso que eu quero abordar contigo também esta manhã. Que você compreenda cada palavra, né? Cada frase que Deus colocou aqui nesse texto bíblico. Que você compreenda por que ele falou desta forma, né? Que você compreenda que é possível sim, desde que você entenda e desde que você cultive aquilo que Deus está falando, para que você consiga chegar no objetivo de Deus para a sua vida, né? Que é a salvação, é óbvio, né? Que é a salvação, que você seja uma pessoa, né? Que se santifique e busque a Deus, para que você tenha uma vida de paz neste mundo e uma vida na presença de Deus de forma definitiva no mundo vindouro, né? Paulo, ele começa dando conselhos aqui tremendos à igreja, dizendo, né, que eles deveriam admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos e tenham bom ânimo com todos, longo ânimo, né? Longânimo para com todos, né, irmãos? Então, são coisas que nós devemos já compreender e entender que faz parte daquilo que Deus quer para a nossa vida. Que nós estejamos ali, né, orientando, que nós não estejamos nos conformando, né, com pessoas, né, que não são obedientes, filhos desobedientes, ou pessoas que desobedecem claramente a palavra de Deus. Então nós devemos sim exortá-la e dizer, olha, isso está errado, você deve fazer desta forma, você deve fazer daquela outra forma, né? Nós devemos nos preocupar também com aqueles que estão ali desanimados, né? Quantas pessoas se desanimam, né? Principalmente nessa situação que nós estamos vivendo. Não é exclusivo disso, sempre existiram pessoas desanimadas, né? Ou por uma situação ou por outra, né? E agora, ainda mais com essa situação, essa pandemia terrível, né? Nós devemos nos preocupar com essas pessoas, sabe? Devemos exortá-las, não falando palavras bonitas, mas falando da palavra do Senhor, motivando-as pelo poder da palavra do Senhor, motivando-as, né, pelo aquilo que Deus fala, né? Não é para você passar, Paulo não está falando para passar a mão na cabeça de ninguém aqui, ele está falando para admoestar, para consolar os desanimados, e consolar muitas vezes, irmãos amados, é dizer que ele precisa se levantar, é dizer que ele precisa viver uma vida, né, segundo os parâmetros de Deus, né? Que ele não pode ficar daquele jeito porque ele é filho de Deus, né? Que ele não pode ficar daquela forma porque simplesmente ele tem Deus no coração dele, não é verdade, irmãos? Quantas vezes nós temos que chamar a atenção das pessoas por conta daquilo que Deus é para a vida da pessoa e a pessoa está se esquecendo completamente daquilo. Por que estar desanimado se Deus está do seu lado, né? Por que você vai ficar desanimado se Deus está aí contigo ou ele não está? Ou ele é mentiroso, ou ele falou que ia estar com você aí e não está coisa nenhuma, né? Ou você é daqueles que está pensando assim, Deus esqueceu de mim, ou você é um daqueles que está duvidando que Deus existe, ou você é um daqueles que está, né, achando que Deus não gosta de você, né? Coisas terríveis, né? Tudo isso que eu falei aqui é blasfêmia contra Deus. Se você está praticando, você está blasfemando contra o Senhor, né? Deus está contigo. Então se levanta daí, você está desanimadão, hein? Se levanta daí, porque Deus está contigo. E Deus continua cuidando de você como sempre cuidou. Deus não para de cuidar. Deus não dorme, conforme diz a palavra do Senhor, né? Não dormita o guarda de Israel, né? E eu me lembro do apóstolo, do profeta Elias, né? O profeta Elias, quando ele foi ali no Monte Carmelo, né? Fazer ali uma competição, vamos dizer assim, contra os 450 profetas de Baal, né? Então era Elias, profeta de Deus, e os 450 profetas do diabo ali, né?
sacerdotes das trevas, que estavam ali servindo a Jezabel, esposa do rei Acabe, né? Rei de Israel, rei Acabe. E ali o povo de Israel estava todo reunido no Monte Carmelo e ali Elias propôs, né? Que eles, cada um fizesse ali um altar a Deus e o Deus que enviasse fogo do céu para acender ali a lenha do altar era o verdadeiro Deus, né? E o povo de Israel tudo concordou ali, os sacerdotes também de Baal concordaram, e Elias mandou eles fazerem primeiro. Faz aí vocês primeiro aí. E aí eles começaram a clamar, começaram ali a dançar, começaram a se mutilar, começaram a rolar no chão, clamando ao Deus deles, né? Clamando ao diabo, né? Para que ele pudesse mandar fogo do céu, né? E ficaram a manhã toda. E Elias, né, no final da manhã, ele falava assim: vocês não clamam mais alto? Quem sabe ele esteja dormindo, né? Por que vocês não clamam mais alto? Quem sabe ele esteja cuidando de outra pessoa, não tem tempo para ouvir vocês, né? Por que vocês não clamam mais alto? Quem sabe ele esteja de férias, né? Nosso Deus não é assim, irmãos. Nosso Deus não dorme. Nosso Deus está presente nas nossas vidas todos os dias. Nosso Deus está presente, está conosco, cuidando de nós, irmãos. Cuidando da nossa vida, cuidando da sua vida. E nos momentos de ansiedade, se deve lançar a sua ansiedade sobre o Senhor. Conforme ele falou, né? Lançai sobre mim a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós, né? Então nós devemos aprender, irmãos, com a palavra, nos lembrar da palavra, porque através da palavra nós vamos nos doutrinar, e aí nós vamos nos levantar, e aí nós vamos avançar para a glória do Deus vivo. Quando você se lembrar da palavra, né, eu tenho certeza que a palavra, né, fará com que você seja renovado pelo poder das promessas de Deus, por aquilo que Jesus falou, que foram coisas muito grandes para as nossas vidas, né, irmãos? Muito grandes mesmo para as nossas vidas. E as pessoas às vezes esquecem e ficam desanimadas, né? Qualquer pessoa pode ficar desanimada. Inclusive eu posso ficar desanimado. Mas a diferença é que nós devemos o que? Buscar em Deus a força para nos levantar, né? Buscar em Deus o socorro necessário, né? Conforme disse o Senhor no livro de Salmos, né? Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Até o salmista, né, buscou a resposta e ele mesmo respondeu, né? Olho para os montes, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo respondeu: meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O teu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, né? Então se levante para a glória de Deus, se lembre que Deus não te desampara, né? Conforme diz a palavra do Senhor, um texto que eu gosto demais, e Deus mostrou o poder do sentimento dele, quando ele falou assim, através do profeta Isaías, né? Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho pudesse abandoná-lo, ainda assim eu não farei, né? Olha só a força do poder de Deus, né? É difícil uma mãe que amamenta o seu filho abandonar o seu filho, mas mesmo que isso aconteça, ainda assim o Senhor não fará, né? Você crê na palavra? Então se alegre aí, irmãos. Se enche de alegria aí, ó. Se enche, ele cumpra aquilo que Deus falou. Regozijai-vos sempre, né? Regozijai-vos sempre. Falou aqui no versículo 16, né? Regozijai-vos sempre, né? Então nos alegremos sempre no Senhor, buscando no Senhor o poder da sua palavra, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo dele, né? Para que nós possamos vencer a nossa ansiedade, as nossas preocupações, né, irmãos? Vamos nos alegrar em Deus, né? Alegrai-vos no Senhor, né? Alegrai-vos no Senhor, diz o Senhor para nós, né? Regozijai-vos sempre. A palavra pastoral da semana que passou
foi essa, né? Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre no Senhor, né? Então, irmãos, que você tenha essa visão espiritual, né? E que você lute, né? Se essa situação acontece contigo, se não acontece contigo, que você seja usado pelo Senhor para consolar os desanimados, conforme diz a palavra do Senhor aqui, né? Apareis os fracos e sejam longânimos com todos. Eu sempre falo assim que a igreja é uma grande diversidade de pessoas, né? A igreja é um lugar de tratamento, né? É um lugar de transformações, né? A igreja é um lugar onde o poder de Deus trabalha nas vidas para que elas sejam melhores para Deus. Então, na igreja, irmãos, existe toda sorte de pessoas, né? Com problemas espirituais ou não, né? Tomando leitinho ou comendo já carne sólida, comida sólida, né? Então, irmãos, a igreja é um lugar diverso, né? É um lugar onde existem pessoas que podem estar fracas em determinado momento. Você pode estar se sentindo fraco em determinado momento, por diversas situações específicas, né? Mas nós devemos sim, sabe, irmãos, aprender a lutar. Devemos sim aprender, sabe, a nos colocar de pé, para que nós possamos ser dignos de Deus. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, diz o Senhor, né? O Senhor não se agrada, né? O Senhor não tem alegria, não tem prazer nesta vida, diz a palavra do Senhor. Então nós devemos, na nossa fraqueza, buscar a Deus. Porque na nossa fraqueza, conforme o próprio Deus disse ao apóstolo Paulo, é que nós somos fortes, né? Na nossa fraqueza é que nós somos fortes, ou seja, é na fraqueza, né, é na hora da luta que nós nos mostramos fortes, né? O próprio Senhor Deus disse certa vez ao povo de Israel, digo fraco, eu sou forte, né? Ou seja, Deus deseja sempre que aquele que está fraco se levante para lhe guerrear, para estar de pé, para vencer as batalhas, né? Olha quantas coisas Deus está falando esta manhã, irmãos. Deus deseja que nós estejamos de pé, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Ele não vai deixar de ser Deus jamais, né? No momento de dificuldade sua ou no momento de alegria sua. Deus não vai deixar de ser Deus. Então, se você está fraco, Deus está aí ao teu lado, né? Segurando ali as suas mãos, te sustentando para que você possa vencer. E Deus deseja que você vença, né, irmãos? Deus deseja que você vença, né? Se Ele está te sustentando para você vencer, Deus deseja que você vença, né? Então, fique atento, né? Para que você avance nas coisas santas e nas coisas são de Deus, né? Mais à frente, o Senhor alerta a sua igreja, né? A respeito, né? Das situações que vêm ao nosso redor, né? Quantas vezes nós somos prejudicados por pessoas e nós temos um desejo ardente de vingança e às vezes as pessoas têm, né, rumina no coração o ódio. O apóstolo Paulo falou, não retribuais, não retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. A resposta de Deus, né, para setas malignas, para setas das trevas, é que nós façamos a nossa retribuição, né, com o bem, com palavras de bênção, né? Se vem alguém para tentar te destruir, que você tem o poder de Deus sobre a sua vida, mas não é porque ele vem para tentar te destruir que você precisa destruí-lo. Eu sempre falo assim, irmãos, né? A gente tem que entender as coisas são de Deus, conforme eu falei aqui, né, no dia de hoje. O Senhor Jesus, né, deu uma ordenança, né, aos seus apóstolos, dizendo que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? Foi Jesus quem falou. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. E talvez você fale assim, mas como eu vou orar por inimigo? Eu sinto raiva dele. Como é que eu vou clamar pela bênção dele? Mas existe um princípio espiritual, né? Se existe uma pessoa que é inimiga sua, é porque ela está precisando de Jesus. É porque ela precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus.
Então você, né, procure olhar por este lado para que você tenha força espiritual para fazer aquilo que Jesus manda, né? Porque aí você vai vencer o ódio, aí você vai vencer a raiva e você vai conseguir desejar que aquela pessoa, né, se volte para o Senhor, que aquela pessoa se volte para Deus, para que ela possa ter experiências como você teve com o seu Senhor, né? Como você está tendo com o seu Senhor. Então, irmãos, aquilo que parece muito difícil para as pessoas, quando nós entendemos os princípios de Deus para determinada situação, tudo fica mais fácil, irmãos. Tudo fica mais fácil, porque o nosso Deus, o Deus verdadeiro, sempre trabalha nos fundamentos da sua palavra, né? Não quer dizer que você tem que ficar passando a mão na cabeça, que você queira estar, né, ali, né, abraçando. Não, não é isso. Deus quer que você interceda, que você ore, que você não retribua o mal com o mal, mas que você retribua, né, o mal com palavras de bênção, para que, né, essa pessoa que deseja o mal para você, ou que pratica o mal contigo, se liberte, né, se liberte para a glória do Filho de Deus, né? Para a glória do Filho de Deus. Esse é um princípio bíblico, né? Esse é um princípio bíblico, de que aquele que tem Cristo Jesus age como Jesus. Jesus, ele era muito duro ali com os sacerdotes, ele era muito duro com os fariseus, ele era muito duro com o povo, né? Que era teimoso, né? Assim como Deus, né? Sempre se mostrou ali, né, não concordando com o pecado. Ele deixava isso claramente, assim como Jesus chamava os sacerdotes de raça de... chamava o povo de raça de víboras, chamava os sacerdotes sepulcros caiados, ou seja, podres por dentro e bonitos por fora, né? Mas ele queria a conversão. Ele desejava que aqueles se convertessem. Jamais Jesus desejou que eles não se convertessem. Muito pelo contrário, esse era o objetivo dele em vindo ao mundo, né? E nós, irmãos, devemos compreender isso, né? Que apesar, né, de nós entendermos aquilo que está acontecendo, o desejo do nosso coração é que as pessoas se convertam ao Senhor e tenham um encontro verdadeiro com Deus, né? Regozijai-vos sempre, já falamos sobre isso, a alegria de Deus nas nossas vidas, né? E orai sem cessar. Irmãos, sabe, a oração deve ser uma conversa com Deus. Não adianta você entrar na presença de Deus para você rezar, porque reza são palavras repetitivas que são lançadas no ar e jamais chegarão à presença do Senhor, né? A oração que Deus recebe, a oração boa, a oração forte, é aquela que Ele ouve, né? Eu já vi pastores, né? Programa de rádio assim, né? O pastor, né? Pode vir, irmãos, pode vir que nós vamos fazer uma oração forte por você, né? Para mim, todas as orações deveriam ser fortes, né? Para mim já é uma maluquice isso que esse pastor está falando, né? A oração, ela é sempre forte, se Deus a estiver ouvindo. Porque se Deus a está ouvindo, né? Com certeza haverá resposta, né? Com certeza haverá resposta. E você deve compreender isso, né? Não se deixe levar, irmãos, pelos rituais desse mundo, sabe? Não se deixe levar pela força, pela mistura do espírito, das coisas espirituais com as coisas carnais, né, irmãos? Não é assim. O mundo espiritual não é assim. O mundo espiritual é perfeito, assim como Deus é perfeito, né? E se nós conseguirmos trabalhar nesse mundo espiritual, nós vamos estar ao lado de Deus, sempre ouvindo a voz de Deus, sempre sendo ouvidos por Deus, sempre. Porque esse é o desejo de Deus, né? Porque esse é o desejo do Senhor, né? E você, irmãos, você deve ser, né, essa pessoa, sabe? Que consegue, sim, passar para Deus um verdadeiro sentimento e coisas verdadeiras, como eu sempre falo, né?
coisas verdadeiras, como eu sempre falo, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, né? Estava conversando com a minha mãe esses dias aí, e aí minha mãe dorme muito cedo, né? Mora em São Paulo com meu pai, né? São idosos já, mais de 80 anos os dois, e conversando com ela um pouco por vídeo, né? E ela falou, eu falei, pô, tá acordada ainda? Ah, não, tô acordada, eu vou dormir daqui a pouquinho, mas eu ainda vou ler a Bíblia, depois vou orar a Deus, né? E quando eu acordo, eu falei, como é que minha mãe dorme 8h30, 9 horas, né, da noite, eu falei, que hora você acorda? 4h30, 5 horas, já estou de pé, mas aí eu leio a Bíblia e oro ao Senhor. E que coisa maravilhosa é essa, né, irmãos? E nós dedicarmos um tempo da nossa vida de forma verdadeira ao Senhor, sendo aquilo como uma necessidade espiritual para as nossas vidas, né? E que você tenha essa necessidade de orar e buscar a palavra do Senhor, sabe? Que você tenha essa necessidade de buscar ao Senhor e se regozijar durante a sua busca, se regozijando durante a sua oração, se regozijando quando você está lendo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é poder. Quantos versículos maravilhosos nós citamos aqui, né, irmãos? Você ouviu, né? É impossível não se alegrar com o poder da palavra do Senhor, né? Com a alegria dos versículos bíblicos que Deus tem sobre as nossas vidas, irmãos. Com as promessas de Deus sobre as nossas vidas, né? Se você não consegue se regozijar com o poder da palavra, você vai se regozijar com o poder de quem e com a palavra de quem? Né? Então que você, sabe, irmãos, que você pegue essa palavra, orar sem cessar, orai sem cessar, comece a doutrinar a sua vida, para que você possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, para que você seja uma pessoa muito usada por Deus nos princípios e na vontade dele, né? Nos princípios e na vontade dele, né? E é interessante hoje, irmãos, interessante e triste, porque, sabe, a igreja hoje, ela tem um quadro, a igreja genérica, né, irmãos? A igreja genérica, a igreja de Cristo, os supostos cristãos. Hoje, os supostos cristãos, eles não conhecem a palavra de Deus, porque não leem a Bíblia, e não oram. Né? Então, ele faz tudo o inverso, né? Não lê a palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus e não ora. Aí vive o quê? Né? É como se tivesse pintado assim, no nosso rosto, no nosso peito, um alvo, para que Satanás fique atirando as flechas dele e acertando ali, né? Acertando nas nossas vidas. A igreja de Cristo não foi chamada para ser isso. A igreja de Cristo não foi chamada para viver isso. A igreja de Cristo, ela não foi criada para que nós estejamos longe dos princípios ensinados por Jesus. A igreja de Cristo é uma igreja, né, cheia do poder de Deus. É uma igreja, né, aonde Deus fala. É uma igreja onde Deus opera e trabalha. Conforme o apóstolo Paulo estava falando aqui, conselhos para você e para mim, para a igreja. Conselhos para você e para mim. Olha, cuidado, ele estava falando. Olha, cuidado, vocês estão fazendo tudo bonitinho aí, tudo certinho aí. Olha, mas não se esqueçam disso. Olha, não deixem de fazer isso. Que o apóstolo Paulo sabia da importância dessa situação, da importância, né, de estarmos verdadeiramente na presença do Senhor, né, conforme Ele deseja, né? Sua vida não pode ser uma vida, né, superficial espiritualmente, e você não pode ser uma pessoa que não entende nada do que está fazendo. Se você ora, você sabe o que está fazendo, né? Se você cita versículos bíblicos, você sabe aquilo que está falando, né? E é assim que tem que ser a nossa vida, sabe? Com entendimento espiritual para que nós possamos crescer.
Senão você vai ficar tomando leitinho de Deus aí muito tempo. Senão você vai ficar, né, mamando aí durante muito tempo leitinho que não vai te alimentar, né? Chega um determinado momento, se você se alimentar só com leite, você morre. Não é verdade? Né? A criança, ela começa a crescer e se você der só leite para ela, ela morre. Né? E é assim a vida daquele que quer viver se alimentando do leite espiritual de Deus. Vai morrer espiritualmente. Vai morrer espiritualmente. Não tem chance de vigorar. Vai ficar raquítico espiritualmente. Vai ficar ali magro espiritualmente. Sem força espiritual. Ou seja, né? Vai morrer espiritualmente, né? E esse não é o desejo de Deus, obviamente, né? Para você e para mim. O desejo de Deus é que nós estejamos o quê? Vivendo o poder dele para que nós sejamos o quê? De pé, vivos, né? Lutando, né? A nossa luta aqui ao lado dele, ao lado de Deus, né? Deus falou coisas tremendas aqui ainda, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, né? Em tudo dai graças, em tudo agradecei, né, irmãos? E é difícil, né? Você pega uma situação como essa, assim, que aconteceu, que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas perderam pais, famílias inteiras sendo devastadas, lutas, né? Pessoas perdendo seu emprego, né? As coisas muito difíceis acontecendo nos dias de hoje. E a Bíblia nos ensina a agradecer. Sabe por quê, irmãos? Ah, como é que eu vou agradecer, pastor? Como é que eu vou agradecer se minha vida está uma luta terrível? Como é que eu vou agradecer? Você vai agradecer, sabe por quê? Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Você vai agradecer, sabe por quê? Porque o teu Deus não te abandona. Ele está contigo. Se está acontecendo alguma coisa contigo, é para o seu crescimento. Para o seu crescimento espiritual. E se coisas ruins estão acontecendo contigo, né? Podem ser algumas situações, algumas poucas situações. Primeiro, né? O seu pecado fez com que isso acontecesse. Segundo, né? Se não é o seu pecado, existe um propósito de Deus para que você cresça espiritualmente nessa luta, para que você lute e vença, para que Deus possa o quê? Né? Te alimentar um pouco mais, para você avançar na luta que Ele dá para você, né? E por último, irmãos, talvez seja necessário você aprender algo. Você aprender algo de Deus, você aprender algo do Senhor, para que haja um grande testemunho daquilo que Deus faz nas suas vidas, né? Se Deus cuida de nós, se nada do que acontece na nossa vida foge do controle de Deus, como é que nós vamos murmurar? Como é que nós não vamos agradecer a Deus? Se tudo está no controle de Deus ou não está? Sua vida não está no controle de Deus? Deus não controla a sua vida? Então você tem que chegar na presença de Deus e falar: Senhor, está difícil, me ajuda, Senhor, né? Mas jamais ficar se lamentando, jamais ficar ali, né, reclamando com o Senhor, jamais ficar ali se colocando diante de Deus como uma pessoa revoltada, né, em relação ao Senhor, né, e muitas vezes, né, blasfemando e fazendo a vontade das trevas, né, em relação a determinada situação que você passa. Não devemos ser assim. Por isso que é possível nos alegrar, né? Em tudo dai graças, diz o Senhor. Em tudo dai graças. Né? Vamos aprender, sabe, irmãos, a ser agradecidos pelo Senhor. Em primeiro lugar, porque se está difícil, poderia estar pior. E muitas vezes não está, é pior, porque Deus está sustentando a sua vida, guardando ali, né, você, para que você possa ser um vencedor, para que você possa vencer aquilo que se apresenta à sua frente. Não é verdade? Né? Deve ser assim a sua vida. Sim, e é possível ser. Parece que não, mas é possível ser, né? Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Irmãos, nós, quantas vezes
buscamos as coisas que são de Deus, as recebemos e de repente nós nos desanimamos, conforme foi dito aqui, e aquilo que era para ser uma grande obra na nossa vida acaba sendo apagado por nós mesmos, né? Quantas pessoas têm dons espirituais e esses dons espirituais não são usados por preguiça, por desânimo ou por situações que aparecem à sua frente, né? Quantas pessoas se frustram na igreja, né? Quantas pessoas, elas olham determinadas situações na igreja e se frustram. E ao invés, sabe, irmãos, de interceder, orar, as pessoas, né, têm uma tendência a sair da presença de Deus. Tem uma tendência, sabe, a olhar, às vezes, uma situação difícil, né? E ela não concorda com aquela situação que está acontecendo e ela simplesmente, né, se encolhe no seu canto ali e deixa de fazer aquilo que Deus deseja, né, que é usar o poder de Deus para abençoar vidas. Quantas pessoas Deus quer usar em profecias, conforme disse o apóstolo Paulo aqui, não desprezeis as profecias. Quantas pessoas Deus quer usar como unção de cura, mas a pessoa não está disposta a ir nos hospitais orar, sabe, irmãos? É terrível, sabe? O ser humano é preguiçoso. A igreja é preguiçosa. Deveria trabalhar muito mais para Deus. Deveria se esforçar muito mais para fazer as coisas que são de Deus, sabe? Deveria estar ali buscando inspiração do Espírito Santo de Deus para fazer as coisas melhores para Deus. Mas antes, né, desejam do poder de Deus, mas não querem o que? Se esforçar para que o poder de Deus aconteça, irmãos. Sabe, isso é terrível, né? É uma realidade terrível que acontece. Aí, se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Né? Para alimentar o seu ego? Não, nós devemos ter convicção de que o nosso chamado, o teu chamado, se você tem algum chamado, né, é para abençoar vidas que estão ao seu redor, ou vidas que Deus vai colocar ao seu redor. E isso demanda esforço e dedicação. Né? Eu quero ser cheio do Espírito Santo, pastor. Né? Mas você está disposto a ser usado por Deus conforme Ele deseja? Ou você está disposto a ficar zanzetando por aí, se esquecendo das coisas que são de Deus, né? Não dando a mínima para os problemas, as dificuldades das coisas que são de Deus, né? Por conta, né, de situações específicas que acontecem na sua vida, né? Muito cuidado, irmãos, sabe? Todo esforço é necessário, sabe? Para que vidas possam ser abençoadas, né? Algumas vezes já, irmãos, olha só, algumas vezes já nós somos chamados para, né, socorrer determinadas pessoas e estávamos fazendo outras coisas, é lógico, mas, irmãos, né, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas vidas, né, deve ser usado para que as vidas possam ser abençoadas. Quantas vezes eu tive que parar o que estava fazendo, né, para, né, ou ir fazer uma visita, ou então orar por telefone mesmo, sabe, para que a pessoa pudesse ser ali restaurada e abençoada, né? E existem situações, irmãos, que Deus vai colocar obreiros à prova, né? Obreiros à prova, para saber qual o grau de importância que existe, né, em você, né, orar por uma cura e você orar por libertação, sabe? Né? Deus, Ele deseja, sim, fazer que nós façamos a obra com esforço e dedicação. O próprio Senhor Deus disse, se não me engano, no livro do profeta Zacarias, né? Esforçai-vos, esforçai-vos e trabalhe, trabalhe e trabalhe. Esforçai-vos, esforçai-vos, esforçai-vos e trabalhe, e trabalhe, e trabalhe. Esse é o desejo de Deus, né? Deus mandava o profeta Jeremias, né, para cada situação difícil, e ele falava para Jeremias, vai e fala, quem sabe alguém ouça, vai e fala, quem sabe alguém dê ouvidos, vai e fala, né?
E nós devemos, sabe, ter isso no nosso coração e na nossa mente, sabe? Para que nós queremos trabalhar para Deus? Se nós queremos fazer as coisas no tempo nosso e no esforço do tamanho que nós achamos que devemos dar. Aquele que se levanta para fazer a obra de Deus se torna servo. E o servo, se não for obediente ao seu Senhor, né, será mandado para fora. E se nós estamos dispostos a servir a Deus, nós temos que fazer com dedicação, nós temos que fazer, sabe, com todo o esforço, né, que nós podemos fazer. Afinal, é para Deus, né? Se Deus falou assim, né, que nós devemos tratar o nosso patrão, fazer as coisas para o nosso patrão, como se estivéssemos fazendo para Deus, né? Às vezes eu fico pensando assim, eu lembro desse versículo, eu fico pensando assim, poxa vida, se o fulano de tal, a fulana de tal estiver fazendo para o seu patrão assim como faz para Deus, está sendo um péssimo funcionário. É assim, moço, sabe? Às vezes as pessoas estão cegas, sabe? E sem entendimento do conforto, né, da sua vida, né? Deixando as coisas são de Deus em segundo plano. Só que isso jamais Deus vai aceitar, né, irmãos? Jamais, né? Não desprezeis as profecias, aquilo que Deus tem falado. Jamais despreze. Aquilo que Deus tem falado a você nesta manhã, não despreze. Não despreze. Porque conforme disse o apóstolo Paulo, devemos nos santificar em tudo. Que nosso corpo, nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus vai fazer, irmãos. Deus vai fazer. Vai cumprir tudo aquilo que Ele tem dito na sua palavra. Que nós sejamos preparados como igreja, sabe? Conforme o apóstolo Paulo disse aqui. Né? Dentro desses parâmetros que o apóstolo Paulo disse aqui. Né? Que nós sejamos vivendo as coisas grandes de Deus, a grandeza de Deus nas nossas vidas, na sua vida. E que você, sim, aprenda, sabe, a vivenciar tudo aquilo que Deus fala, entendendo os fundamentos, porque se você não entender os fundamentos, você não vai conseguir fazer. Se você entender, você vai fazer com alegria, né? Orar sem cessar. Se você não entender que você está conversando com Deus, você não vai conseguir. Vai ser enfadonho, né? Vai ser enfadonho, né? Você não vai conseguir. Né? Mas se você se lembrar que durante a sua oração, você estava conversando com Deus, só por aí já vai ser uma grande alegria. Só de você sempre pensar e se lembrar disso, né? E nos outros pontos que nós falamos aqui já, né? Não vamos ser repetitivos, né, irmãos? Mas que você aprenda verdadeiramente com os fundamentos da palavra, para que você possa ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus, para a glória do nosso Deus. Eu vou orar por você agora, meu irmão e minha irmã. Vou abençoar a sua vida mais uma vez. E que você receba do poder de Deus agora. Que Deus vai dar poder. Deus vai derramar poder. Deus vai fazer grandes obras agora, durante essa oração, né? Mais do que Ele já tem feito durante este culto todo, através das orações e do louvor, né? Deus vai fazer agora, né? Através dessa oração, através daquilo que nós vamos colocar diante de Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você está, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, em quem nós temos colocado a nossa fé e a nossa esperança, meu Senhor. Labassurianda, labassuricanda, labacheia, serebicanda, lastre. Senhor Deus Altíssimo e tremendo, Tu és o Senhor de toda a terra, meu Pai. Tu és aquele que dá alegria e dá paz, Senhor.
Vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, Senhor. Restaura o abatido, o aflito, Senhor. Restaura aquele que está fraco, Senhor. Vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, ensina a tua igreja, labassubi, alabaxéia, serebecanda, labassurianda, laicanda. Ó Deus, ensina o teu povo, Senhor, os grandes fundamentos teus, Senhor. Ensina o teu povo, Senhor, com alegria, labassubi, alabaxéias, orianda, labalabaxéias. Ensina a tua igreja, labassubi, alabaxéias, serebecanda, laias. Ó Deus, exalta e glorifica o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, exalta e glorifica, Senhor da glória, Pai, o nome do único Deus, o Deus da verdade, o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor. Pai, vai, Senhor, longe, Senhor. Tira o peso das costas, Senhor. Tira a opressão maligna das trevas, Senhor. Tira a tristeza profunda, a angústia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, glorifica o teu nome, labassubi, alabaxéias, rica labanaia, serebicanda labaxéias, serebicanda laias. Ó Deus, exalta e glorifica, Senhor, o teu santo nome, Senhor, para que a glória do teu nome seja manifesta, Senhor, e muitas vidas sejam abençoadas, Senhor. Floresce, Senhor, cada coração que me ouve agora, Senhor, edifica com a tua paz, com a tua alegria e com a tua unção, meu Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus para abençoar o teu povo, abençoar a tua igreja, abençoar aqueles que te servem, aqueles, Senhor, da glória que estão lutando para vencer, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Né? Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado, né, irmãos? Você está abençoado pelo Senhor. Com certeza, né, a sua casa está abençoada pelo Senhor também, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos dar os avisos agora e daqui a pouco nós vamos orar pelos pedidos de oração. Então você que deseja fazer aí o seu pedido de oração, escreva aí no chat da igreja. Já já nós vamos orar e vamos passar também para, né, o grupo de intercessão da igreja, que ora toda semana por esses pedidos, né? Então, não esqueça que amanhã nós temos a nossa reunião de oração das 19h30 às 20h30 e também na quarta-feira nós temos a nossa publicação da palavra pastoral em vídeo. Na quinta-feira nós temos o nosso grandioso culto na presença do Senhor também. Na sexta-feira a publicação da palavra pastoral em texto, para que o nome de Deus seja glorificado. Tem bastante coisa para você participar, para você estar em comunhão, né? E com certeza Deus te abençoará em todos esses trabalhos, né? Então não deixe de participar. Se você está deixando de participar, você está perdendo a sua bênção, né? Perdendo uma bênção que talvez Deus queira te dar, né? Amém? Então vamos agora interceder, irmãos. Vamos pedir para Deus, né, pegar todos esses pedidos, né, que foram escritos aí durante o culto, sabendo que o nosso Deus, ele atende o clamor dos santos, né? Em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, labassubianda, labassuricanda, labaxéias, serebicanda, labalabaxéias. Senhor, eu clamo a Ti agora em favor, Senhor, do Teu povo, Senhor. Eu clamo a Ti em favor da Tua igreja, labassubia, labaxéias, serebicanda, labassurianda, labicanda, labalabaxéias. Eu clamo em favor, Senhor, daqueles, Senhor, que, Senhor, estão abatidos, tristes, doentes, Senhor, presos nos vícios, Senhor, para aqueles que estão, Senhor da glória, longe de Ti, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, vem, Senhor, e canda labassuri, alabaxéia, serebicambalás. Vem, Senhor, Pai, renova as forças, o entendimento. Vem, Senhor da glória, Pai, dar algo novo, Senhor. Cura a enfermidade, Senhor. Arranca dos leitos, arranca dos hospitais, das UTIs, Senhor, Pai. Da vida, Senhor, aonde há, Senhor, da glória, pouca chance, Senhor, de vida, Senhor. Tu és Deus para fazer milagres, Senhor, e nós cremos nos Teus milagres, Senhor. Papai, eu abençoo, Senhor, cada vida que foi citada hoje aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Que assim seja, meu Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Essas pessoas estão abençoadas. Não foi em vão o seu clamor. Jamais será em vão o seu clamor ou a sua intercessão por alguém, viu, irmãos? Então, você se motive a estar fazendo isso, sim, né? Porque é muito bom. Deus se agrada demais nessas coisas todas, né? Vamos agradecer a Deus, então, irmãos, e vamos, né, nos preencher agora, né, nesta última oração em nome de Jesus. Deus Altíssimo e Deus tremendo, meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor, por cada minuto deste culto, Senhor, por cada, Senhor, ministração que foi feita neste culto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, durante toda esta semana o teu povo, Senhor. Que eles estejam, Senhor da glória, que eles sejam, Senhor, Pai, recorrentes em te buscar, em orar, Senhor. Que eles, Senhor, nesta manhã, sejam, Senhor da glória, alimentados mais uma vez pelo teu poder e tenham a alegria de te buscar durante toda esta semana para, Senhor, te ver todos esses dias, meu Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada minuto. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Espírito bendito de Deus, pelas tuas revelações. Obrigado, Jesus de Nazaré, pela tua obra maravilhosa na cruz e pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, que é o Filho de Deus, que a doce e bendita comunhão e consolação do Santo Espírito do Senhor convosco esteja, igreja, e permaneça desde agora e para todos sempre. Aleluia. Se você tem alguém aí contigo, cumprimente-o com a paz do Senhor, dá um abração nele aí, agora em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, para a glória de Deus.